Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição. E se você não sabe, na semana passada nós iniciamos uma nova lição, porque começamos um novo trimestre. E agora a lição é Lições de Fé no livro de Josué. Então nós encerramos a lição de Êxodo e ela vai estar aí disponível no canal, tá? Tem uma playlist com todos os vídeos para você poder rever os temas que foram trabalhados em Êxodo, ok? Então a lição dessa semana é muito surpreendente porque ela vai trazer um título bem interessante, olha só, Surpreendidos pela Graça. Então antes de nós começarmos a nossa lição, vamos fazer uma oração? Grandioso Pai, querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvir a sua voz nessa manhã, Pai. Agradecemos porque o Senhor tem nos concedido vida, tem nos concedido sustento, tem nos concedido tudo, Pai, e principalmente a sua palavra. Pedimos que nesse momento o Senhor abra os nossos corações para que possamos não apenas entender, mas também colocar em prática tudo o que vamos ouvir. É isso que pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então, para você ter um estudo de qualidade nesse vídeo, pegue aí a sua lição, pegue também a sua Bíblia, tá? É extremamente importante para a gente estudar. Já deixar ela aberta aí em Josué capítulo 2 e também uma caneta para fazer as anotações importantes que nós vamos ter aqui. Às vezes, uma frasezinha num vídeo inteiro pode mudar a tua forma de pensar. Então é muito importante que você preste atenção, tá? Olha só, vamos então para o nosso verso para memorizar, que está lá em Hebreus 11, versículo 31, e diz para nós o seguinte: Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. É interessante que a gente tente ver outros pontos de vista quando a gente vai estudar as histórias da Bíblia. Por exemplo, a gente geralmente vê o ponto de vista do povo de Israel, mas o que essas nações ao redor elas sentiam quando sabiam que o povo de Israel estavam vindo guerrear contra eles ou pegar as terras? Qual será que era o sentimento que passava no coração dessas pessoas? Um exemplo que a gente pode dar desse tipo de sentimento, nós vamos ver lá em Josué capítulo 2, quando Raabe vai dizer para os dois espias a seguinte expressão: desmaiou-nos o coração. Olha só que expressão de desespero, né, de tristeza, por quê? Porque sabia que o Deus de Israel era um Deus extremamente poderoso, o maior Deus de todos, né? Então é isso que a gente vai ver durante essa semana, ok? Mas antes vamos para a nossa introdução da lição. E a nossa introdução vai trazer uma frase muito interessante que é uma pergunta. Por que eu fiz isso de novo? Com certeza você já falou essa frase, e talvez não só uma vez. Por quê? Porque a história se repete e nós vivemos caindo no mesmo erro. Então, aqui a lição vai trazer para nós dicas para a gente não cair mais no mesmo erro. E a gente vai ver que as histórias da Bíblia, elas em todos os momentos são para as nossas vidas hoje. Então, para trazer lições para a gente não errar da mesma forma que o pessoal lá de trás erraram. Então é importante que a gente não veja essas histórias com um tom julgador, mas sim com um tom reflexivo, porque a essência é a mesma. O pecado pode ser diferente, mas a essência é a mesma, ok? Então, olha só o que vai dizer aqui para nós. Israel recebeu uma segunda chance de entrar na Terra Prometida, e Josué levou essa missão muito a sério. Por quê? Porque a gente vai lembrar aqui que um pouquinho para trás, na vida dele, 40 anos atrás, ele tinha ido espiar essa terra, e ele tinha o desejo de guerrear contra essa terra para ter essa posse de Canaã. E agora ele tinha a missão. Antes ele era como se fosse um funcionário. Agora ele era o líder. Então olha só que interessante. O primeiro passo era compreender bem o desafio à sua frente. Então ele enviou também 2 espias. Esses espias foram responsáveis por o quê? Por ver qual que era o perímetro de Canaã, talvez qual que era o armamento militar deles. Também aqui diz seu sistema de defesa, suprimentos de água, a atitude da população. Então eles foram encarregados de fazer um balanço de tudo que essa nação teria para que eles pudessem se preparar
para a guerra. Alguém poderia pensar que a promessa de Deus em dar Canaã para os israelitas não exigiria nenhum esforço deles. No entanto, a garantia do apoio divino não exime ou não anula a responsabilidade humana. Então a gente tem que fazer a nossa parte e Deus faz a dele. Ele não vai fazer o que nós podemos fazer. Israel estava pela segunda vez nas fronteiras de Canaã e as expectativas eram muito altas, porque como a gente já falou anteriormente, 40 anos antes eles tinham enfrentado um enorme fracasso. Tudo que dependeu das escolhas. Então, nessa semana, nós vamos estudar duas histórias das fascinantes que temos no livro de Josué. Ok? Então, já se inscreve aí no canal para você não perder as outras histórias, tá? Vamos para a nossa parte de domingo, que vai trazer para nós o seguinte título: Segunda Chance. Então, vamos começar a nossa leitura bíblica lá em Josué, capítulo 2, versículo 1. Olha só o que vai dizer para nós. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Nesse lugar, chamado Sitim, que a gente viu aqui bem no início do verso, é muito interessante que aconteceram 2 eventos muito significativos na história de Israel, e a gente vai passar um pouquinho aqui por eles. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e voltasse um pouco lá em Números. Números capítulo 13. Se você acompanhou aí na sua Bíblia, você vai ver que o subtítulo do capítulo diz assim: 12 homens são enviados para espiar a terra. Então essa aqui é uma história muito fascinante, tá? É importante que você separe um tempo para ler, porque você vai extrair muitas lições daqui. Mas eu gostaria que você visse lá no verso 8. Olha só o que diz: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Você vai ver que quando a Bíblia vai falar de Josué, no livro de Josué, fala que Josué também era filho de Num. Então, aqui a gente entende que Josué ele tinha outro nome também, que era Oséias, tá? Então é importante e é um ponto de curiosidade aí que a gente pode ter. Então a primeira história que a gente vê aqui em Sitim é justamente essa que se repetiu no que a gente vai ver ali em Josué 2. Então aqui nesse momento o líder era Moisés e Moisés enviou 12 líderes do povo de Israel. E é interessante que um representava cada tribo. Então, se você for ler aqui no capítulo 13 de Números, você vai ver que pegaram um príncipe de cada tribo de Israel, ok? E eles foram lá para espiar a terra durante 40 dias. Então, aqui vai trazer muitas informações muito importantes. Desses 12 que voltaram após ver e observar a terra, 2 só viram que ela era boa e que Deus daria a vitória para eles. Um deles era Josué e outro era Calebe. E olha só então como a gente já apontou anteriormente, que Josué aqui era um funcionário, ele era um espia, e depois ele era o líder de Israel. Então olha só, uma história fascinante que aconteceu em Sitim. E só que nesse momento aqui, eles foram e sofreram um enorme fracasso, porque esses outros 10 espias que voltaram, eles falaram muito mal da terra, falaram que eram gigantes, que não iam conseguir fazer nada, mas eles tinham que lembrar que o Deus era o mesmo. E olha só, na sequência a gente vai ver outra coisa que aconteceu também em Sitim, tá? Que está um pouquinho mais para frente. Números 25 vai trazer a história de Balaão. Aqui Balaão influenciou o povo de Israel a se voltar contra Deus. Então eles fizeram festas pagãs e também eles adoraram deuses pagãos. Então é interessante que a gente pontue essas histórias aqui porque aconteceram no mesmo lugar. E olha só, pela terceira vez eles estavam em Sitim. Então a primeira história foi um fracasso porque eles não foram enfrentar Canaã com Deus. Então eles tiveram aquele medo e aí Deus não pôde operar por meio deles. Na segunda vez que eles estão em Sitim, Balaão influencia eles a se voltarem contra Deus. Será que esse lugar é o eterno fracasso de Israel? Isso é muito importante a gente pensar por quê? Porque tudo dependia de escolhas, principalmente do líder de Israel. O líder influenciava demais as pessoas. Então é importante que a gente pense nisso. Será que por a gente cair várias vezes no mesmo lugar, a gente sempre vai cair? A gente precisa pedir a mão de Deus na nossa vida. Por isso que para a gente enfrentar os obstáculos dessa vida, as provações, as tentações, todas as situações difíceis, a gente precisa de Deus. Deus é o único que pode fazer a gente vencer esses obstáculos, ok?
E aqui diz um texto muito interessante, que é importante que você crave ele no seu coração, que diz assim: o Senhor é um Deus de segundas chances e de muitas outras. A Bíblia chama essa segunda chance de graça, que é simplesmente Deus oferecendo aquilo que não merecemos. Olha só, a gente tem que ter bem claro que Deus já fez tudo o que Ele podia. Ele nos criou e nos salvou. Então Ele é nosso dono tanto pela criação quanto pela redenção. E mesmo assim, diariamente Ele tem nos salvado. Então, é importante que a gente não tenha esse sentimento de eu fiz uma coisa tão errada que Deus não vai me perdoar. Não, esse sentimento, esse tipo de pensamento, ele é satânico. E isso é muito importante de a gente pensar porque Satanás sempre quer desviar a gente de Deus. Mas Deus, ele está sempre de braços abertos a nos perdoar. Tem uma história muito interessante que a Bíblia vai trazer para nós lá em 2 Reis, capítulo 21. Se você for aí na sua Bíblia, pausar o vídeo para acompanhar o que eu estou falando, você vai ver que está escrito o reinado de Manassés, de Judá. Manassés foi um dos piores reis de Judá. Ele se entregou ao paganismo de uma forma que a gente não consegue entender. E olha só, um verso que diz aqui é o verso 6, diz assim: e queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era algoreiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Então, se você continuar essa leitura aqui, ela vai descendo cada vez mais. É uma leitura muito triste de um líder também de Israel, porque ele era rei nesse momento aqui. Então, essa pessoa aqui, esse rei chamado Manassés, você vai ver que um pouco antes da morte dele, ele se arrependeu e Deus perdoou ele. Então você pensa assim, poxa, mas se Deus perdoou esse camarada aqui, que fez tanta coisa ruim, ele também pode me perdoar. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Deus pode perdoar mesmo se você está enfiado até o pescoço na lama. Deus pode te perdoar, tá? Isso você tem que ter bem claro. E é importante então que você leia essa história do capítulo 21 de 2 Reis, porque vai te mostrar que você também tem chance. Então o apelo para você nesse dia é o que está escrito lá em Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha só que grande convite de Deus para você nesse dia. Então, se você pecou, se você está mal pelo pecado, é sinal que Deus ainda está habitando na sua vida. Então se entregue a Ele, leia cada vez mais a palavra dele que você vai sentir a paz que só vem de Deus. Vamos continuar então a nossa lição na nossa parte de segunda-feira que vai trazer valores em lugares inesperados. O que será que vai trazer para nós essa lição? Então vamos ver lá em Josué capítulo 2, dos versículos 2 ao 11. O que será que vai estar dizendo para nós? Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, e os escondera entre as canas do linho, que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Ele lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Olha só então que história fascinante. Vocês lembram que a gente pontuou lá no início como que era a observação das pessoas ao redor em relação ao povo de Israel? Então aqui a gente viu bem relatado, né? Desmaiou-nos o coração, ninguém mais há ânimo nessa terra. Então são frases interessantes que descreviam qual que era o sentimento desse povo ao redor deles. E um outro verso que a gente vai ver também para complementar o que a gente estudou aqui, está lá em Hebreus 11, versículo 31,
tá? É um texto muito interessante que, se você for notar, foi o nosso verso para memorizar, tá? Então, capítulo 11, versículo 31 vai dizer para nós o seguinte: Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Você viu que é interessante que o livro de Êxodo, principalmente nesse capítulo 11 aqui, ela traz a prateleira dos heróis da fé. Então é interessante que ela é citada aqui no verso 31, né? Então aqui, nesse capítulo, cita Abraão, cita Moisés, cita várias pessoas que tiveram provas de fé. E também cita Raabe. Olha só como ela entrou para a história dignamente. Só que um elemento muito importante que a gente tem que trazer aqui é que Raabe mentiu para proteger os israelitas. Quando consideramos esse fato, nós precisamos lembrar que ela estava inserida em uma sociedade totalmente pecaminosa, tanto que Deus quis trazer juízos para esse povo justamente por causa disso. É verdade que o Novo Testamento exalta a fé de Raabe, como nós vimos ali em Hebreus. Só que é importante a gente frisar aqui, em nenhum momento a Bíblia aprovou essa mentira de Raabe, e em nenhum momento ela vai aprovar, ok? Isso tem que ficar bem claro. Vocês notaram que, como a gente já disse em várias lições aqui, tudo está nas escolhas. Raabe tinha duas possibilidades: ou continuar com o povo dela, ou se render a Deus. E olha só, o que a escolha dela ocasionou? A gente vai ver que ela faz parte da genealogia de Jesus. Então é muito importante a gente ver como uma escolha pode tanto te colocar no céu, quanto te tirar do céu. E isso é muito importante, porque a gente tem as escolhas na mão. Tá? Vamos então para a nossa parte de terça-feira, que diz novo compromisso. Vamos entender um pouquinho mais disso? Aqui nós vamos continuar essa história que nós começamos ali no capítulo 2, tá? Então a gente vai ver a continuação, que é dos versículos 12 ao 21, que vai dizer para nós o seguinte: Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem. E depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Olha só que leitura fascinante aqui da promessa que os 2 israelitas fizeram para Raabe. Isso faz a gente pensar em várias coisas. A primeira delas é que isso faz a gente lembrar do que a gente estudou em Êxodo. Lembram lá, em Êxodo 12? Deixa eu até voltar aqui com você na Bíblia. Êxodo 12 vai trazer a história da Páscoa. Lembra que aí o que aconteceu? Eles tinham que passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E isso salvou as pessoas que estavam no interior dessa casa. Olha só, lá no capítulo 12 de Êxodo você vai ver a instituição da Páscoa. E a lição aqui vai trazer que nos versos 13, 22 e 23 vão relatar exatamente o que a gente está falando aqui. Outro ponto fascinante para a gente entender essa história é que eles precisavam, essa família dela precisava ficar dentro da casa. Por quê? Porque os israelitas não conheciam a família de Raabe, só ela conhecia os familiares dela. Então é importante que eles estivessem dentro da casa. E isso salvou a vida dela, dos pais, dos irmãos e dos parentes que ela queria salvar.
Pela obediência, o povo devia dar prova de fé. Assim, todos os que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem conscientizar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação. Embora apenas Cristo possa nos remir da pena da transgressão, devemos desviar-nos do pecado para a obediência. O ser humano é salvo pela fé e não pelas obras. Contudo, a fé deve ser mostrada pelas obras. Então você vê que nós podemos fazer um paralelo aqui entre essa história e a salvação. Vocês viram que os israelitas prometeram para Raabe e sua família que eles iam salvar eles. Só que eles precisavam fazer a parte deles também. Assim Deus já nos salvou, tanto que a salvação só se perde porque nós já ganhamos. Só que para a gente manter essa salvação, a gente precisa obedecer a Deus. E como que a gente obedece a Deus? João vai falar para nós como que a gente pode obedecer a Deus. Olha só, lá em João 14, versículo 15. É um texto muito importante de você ter aí na sua Bíblia. Olha só o que vai dizer para nós. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você vê como que é simples? A Bíblia ela vai trazer para nós tudo o que a gente precisa para a salvação. Então é importante que diariamente você passe um tempo estudando a Bíblia, estudando o que Deus quer falar para você. Então olha só, a gente está estudando com profundidade aqui uma história, mas você pode estudar tantas outras e você vai ver que pelo menos uma delas vai encaixar com exatamente o que você está vivendo. Isso é muito interessante, tá? Porque a Bíblia ela poderia ter várias e várias outras histórias, mas Deus selecionou essas exatamente porque abrangem tudo o que a gente está vivendo. Então, vamos para a nossa parte de quarta-feira que vai trazer para nós valores conflitantes. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Josué, capítulo 9, porque vai ser interessante que a gente vai ler alguns versos e pontuar o que a gente está lendo, tá? Então, Josué, capítulo 9, você vai ver aí que o subtítulo do capítulo está escrito O estratagema dos Gibeonitas. Quem eram esse povo? Qual que foi a estratégia deles? Vamos então ler? Vamos começar aqui dos versículos 1 ao 3. Olha só o que diz. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram de embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados. Olha só, então vamos entender o que a gente leu aqui. A gente vê que esses povos, que foi a descrição ali dos versículos 1 e 2, eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Por quê? Porque eles tinham visto tudo o que já tinha acontecido, né? Então, nesse momento aqui do capítulo 9, Josué já destruiu, com o povo de Israel e Deus, né? Já destruiu Jericó. E em seguida eles destruíram também uma cidade menorzinha que se chamava Ai. Então aqui, quando as pessoas ao redor, os povos ao redor, veem esse tipo de atitude, o que eles pensam? Esse Deus que está com Israel é muito forte, é muito poderoso. Então a gente precisa se unir todas as nossas forças contra esse povo, que é então justamente o que vai falar ali os versículos 1 e 2. Só que no meio desse povo tinha os gibeonitas. Os gibeonitas, como nós vimos ali no versículo 4, eles usaram uma estratégia para não serem mortos. E no verso 5 ainda vai continuar a descrição de como eles estavam. Olha só o que diz. E nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué a Arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Então vocês viram aqui que parece uma cena de filme? Esses gibeonitas, eles pegaram roupas velhas, pegaram odres velhos, pegaram pão bolorento, tudo para insinuar que eles estavam vindo de muito longe. E é interessante que aqui eles usaram o quê? Da astúcia. A lição vai trazer para nós aqui que a astúcia ela pode ter dois significados, um positivo e um negativo. O positivo envolve prudência e sabedoria, já o negativo envolve intenção criminosa. Só que nesse caso dos gibeonitas, era única e exclusivamente para autopreservação. Quando Deus usava o povo de Israel, eles já sabiam que não ia restar nada deles, então eles usaram dessa astúcia.
Agora vamos continuar essa história nos versos 9 e 10. Olha só. Responderam-lhe: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Sion, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Vocês viram que esse discurso deles é semelhante ao de Raabe? Ela também enfatizou que Deus era o Deus dos deuses, era o maior Deus da terra. Só que em vez deles se renderem a Deus como Raabe fez, eles usaram de um subterfúgio. E o verso 14 vai nos mostrar o grande erro de Israel. Então pegue aí nossa Bíblia, o versículo 14, olha só o que diz para nós. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Esse é o grande erro de qualquer cristão. A pessoa que se diz cristão e não segue os conselhos de Deus ou não busca saber qual que é a mensagem de Deus para ele. Aqui a gente vê, e olha só, a lição que a gente tem que trazer para os nossos dias. Assim como Israel errou nesse momento, então de não consultar Deus, porque Deus claramente ia falar que esse povo morava perto deles, que eles estavam sendo enganados e que eles eram gibeonitas. Deus ia falar tudo porque Deus sabe todas as coisas. Então é muito importante que tudo que a gente for fazer, consulte primeiro a Deus. Em oração, no estudo da palavra, através do que Ele diz para nós, você vai entender qual que é o caminho a seguir. E você vai sempre seguir a escolha certa. Então é muito importante que a gente tenha comunhão com Deus. O dever fundamental de um líder de Israel, bem como de qualquer líder cristão, é buscar a vontade de Deus. Ao negligenciá-la, os israelitas foram levados a violar as condições fundamentais da conquista da terra, ou a quebrar um juramento feito em nome do Senhor, o qual eram obrigados a cumprir. Então você vê que quando a gente não segue o que Deus diz, o fracasso é certo, ok? Vamos para a nossa parte de quinta-feira que a gente vai continuar essa história, ok? Então agora eu gostaria de ler com você o versículo 27. Olha só o que diz. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Esse verso traz o resultado de quando Josué e os israelitas viram que eles foram enganados. Eles já tinham feito um juramento, como você pode ver ali no verso 15, que eles iam proteger essas pessoas, os gibeonitas. Então eles juraram em nome do Senhor. E quando se jura em nome do Senhor, eles não podem voltar atrás mesmo que tenham um prejuízo pessoal. Ou seja, a palavra é uma só, ela não volta atrás. Com o juramento feito pelos líderes, o destino de Israel estava inseparavelmente ligado aos gibeonitas. Agora, o que poderia ter acontecido se esses gibeonitas eles pedissem clemência como Rabes fez? Nós não sabemos exatamente o que aconteceria, mas com certeza a história seria outra. E eu gostaria de pontuar aqui com vocês, eu gostaria que você pegasse aí na sua Bíblia, Ezequiel 33, versículo 11, porque muitas pessoas podem pensar assim, poxa, mas eles mentiram para serem salvos, porque Deus ia destruir todos eles. Mas a gente vai ver em Ezequiel que a história não é bem assim. Então, olha só, peguei na sua Bíblia, Ezequiel 33, versículo 11. Olha só o que diz para nós. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então você vê que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, ele quer que todos se convertam, tanto que ele não morreu por um grupo seleto de pessoas, ele morreu para dar oportunidade para todas as pessoas. Tanto que as escolhas estão na nossa mão, a gente pode escolher a vida ou a morte, e isso qualquer ser humano pode escolher. Só que a gente viu que muitas pessoas sempre escolheram a morte, então Deus ele trazia juízo. E hoje, a gente vendo essas histórias, a gente também tem que se posicionar, ok? Então vamos finalizar aqui na nossa parte de sexta-feira, que é o nosso estudo adicional. Olha só uma frase muito importante que tem aqui. Deus não reconhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social. Ele é o Criador de toda a humanidade. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família, e todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir qualquer tipo de separação entre seus filhos. A gente precisa ter esse amor que Ele tem por nós e amar os nossos semelhantes. Então é importante que hoje você expresse esse amor de Deus pelas pessoas. Fale de Jesus para as pessoas. E assim você vai sentir que o amor dele está reinando na sua vida. Eu fico por aqui. Foi um prazer estudar a lição com você e te espero na próxima semana. Até mais.